Olá, olá pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do ACX Cast, o videocast da comunidade Amigos CX. Eu sou o Cristiano Bem, eu sou um dos hosts aqui do podcast e hoje a gente está com um convidado super especial aqui, mas antes da gente apresentá-lo, a gente tem alguns recadinhos para dar para vocês, tá? Bom, eu não sei se todos sabem, a gente possui dois livros, que é o Experiência no Cliente e o Experiência no Colaborador, na teoria e muita prática. Então, se vocês quiserem saber mais informações sobre esses livros, é só acessar o QR Code aqui na tela, que vocês vão ter todas as informações. E, novidade, no começo do próximo ano, a gente está lançando o livro Experiência do Paciente, na teoria e muita prática também, que é um tema super relevante. Então, a gente vai tratar muito esse assunto também, tá bom? E para você que quer saber tudo sobre o tema experiência, a gente está nesse terceiro episódio, né? Então, é só clicar no sininho e para se inscrever também no canal Amigos CX aqui do ACX Cash, tá? Fiquem à vontade, se inscrevam, clica no sininho lá para vocês terem todas as novidades. E sem mais delongas, a gente vai apresentar o nosso grande convidado, que é o Jason Ward. Ele é vice-presidente de pessoas e clientes da Azul. Ele foi membro do time que fundou a Azul em 2008 e desempenhou um papel super importante na aquisição da Trip pela companhia. Em 2016, Jason foi vice-presidente de operações da TAP antes de retornar à Azul em setembro de 2017. Ele começou a sua carreira em 1992 na Morris Air, a primeira companhia aérea fundada pelo David Neeleman. Ele também trabalhou com Neeleman na área de marketing e vendas na Southwest Airlines e na área de serviço do cliente da JetBlue Airways. Muito bem-vindo, Jason, prazer tê-lo aqui conosco. Um grande prazer ter aqui e parabéns para vocês. Acho que é super legal o que você está fazendo. Já tenho o primeiro livro e agora vou ler o segundo livro de vocês. Mas parabéns, acho que é muito importante aqui no Brasil. Muito legal, Jason. Jason, você tem uma trajetória muito bacana, legal na área de aviação. Eu citei algumas passagens aí do Jason. Conta um pouquinho mais para a gente o seu background. Como começou tudo isso? Bom, eu sou dos Estados Unidos, dá para entender com sotaque, né? Mas eu nasci em Utah e a primeira empresa aérea do David Neeleman, como você falou, Morris Air, eu trabalhei lá enquanto eu estava na universidade, part-time, trabalhando e eu namorei com aviação, com essa experiência de voar e chegar a outras cidades, conhecer os países, né? Muitas vezes você vai conhecendo os países pelos livros, né? E agora tem mais vídeos, mas o que a aviação oferece viagens, né, para experimentar. Então, eu e minha esposa, nós casamos em 93, logo depois que eu comecei, e ficamos viajando muito. E eu também gostei muito de estar com o David. E como ele vendeu a Morcer para Southwest, eu fiquei lá e então eu me formei em accounting, né, contabilidade, mas eu não estou fazendo nada disso porque namorei com este atendimento a cliente, né, interação com o cliente também. E aí eu fiquei seguindo o David e sendo promovido, grandes oportunidades e esta foi a grande oportunidade de estar aqui e começar as linhas aéreas aqui no Brasil. E como despertou essa. É muito legal você falar isso, né? Você se formou em accountant e depois disso você foi com uma trajetória ali, né? E como despertou esse sentimento de trabalhar com o cliente em si? Eu acho que cada pessoa tem os talentos mais desenvolvidos e tem talentos que talvez são menos desenvolvidos. Uhum. E para mim sempre foi com pessoas. Eu adoro de trabalhar com pessoas, clientes internos, que são os nossos tripulantes, e clientes externos. Então, quando eu achei um trabalho onde eu poderia fazer atendimento a cliente e ajudar as pessoas, ganhar mais do que eles querem, também tentar de remover, tirar os obstáculos deles. Essa é uma oportunidade que eu fiquei bem confiante que, puxa, eu posso fazer isso, eu gosto de fazer isso, e eu acho que muitas empresas falam que eles são muito bons nisso, mas poucos realmente são. Então, eu
eu achei este talento que para mim eu acho que são talvez está mais desenvolvido comigo e as coisas que são menos desenvolvidas eu posso terceirizar, eu posso colocar com outras pessoas e juntos podemos achar um bom produto, serviço que eu acho que cada empresa precisa. E até usando um pouquinho da brincadeira, né, da aviação, eu costumo falar que tem muita empresa que ela decola para ser customer centric, mas ela não consegue aterrissar, né? Ela não consegue aterrissar porque tem os seus desafios, né? Assim como você pilotar um avião e oferecer uma boa experiência ali, né? A aviação ela teve uma era muito clássica, muito romântica, né? E elegante até, né, em alguns tempos atrás. E claro que de alguns anos para cá isso vem mudado, né? Assim, mudou pela questão que antes poucas pessoas tinham acesso e realmente era uma mais elegante e tal. E de uns anos para cá foi mais democratizado a questão da aviação. Então teve o 880, né? E como você vê isso, a experiência do cliente hoje, nesse cenário que a gente vive hoje, com essa democratização da aviação? Eu acho que muito nas décadas antigas, não é? Foi muito só para os ricos, não? Eu acho que foi muito difícil para alcançar esta oportunidade de voar. Poucas empresas aéreas, muito caro. E acho que hoje tem mais empresas aéreas, também os custos ainda fica alto. Eu acho que essa é a grande decepção que pessoas têm, porque acho que tem muito dinheiro, tem receita, sim, mas tem muita despesa também. Uhum. Então é caríssimo para operar, particularmente aqui no Brasil os custos são mais altos. Ah, mas eu acho que o cliente tem, os custos são muito mais baixos para eles, para que eles agora possam voar, possam experimentar esta aviação e eu acho que muito, esta é a minha opinião, eu acho que lá a experiência foi voar, a experiência foi para comer a bordo, experimentar isso e interagir com os pilotos, com os aviadores, né, e os executivos, digamos, e eu acho que hoje experiência é para chegar lá. Eu quero Uhum. experimentar Rio, eu quero experimentar Curitiba, eu quero experimentar Amazonas, sabe? E não é muito mais pouco é no voar mesmo, né? Eu acho que ninguém acorde, eu não posso esperar chegar no aeroporto, passar o raio-x, vai ser ótimo, né? É o contrário, pessoas falam, puxa, quero chegar lá, eu quero ter esses desafios. Então eu acho que agora temos esta oportunidade que muito mais pessoas estão voando. Então, expectativa tem uma wide range, um range grande de expectativas. E, antigamente só tinha expectativa de, bom, eu quero experimentar como é. Então, um pouco disso. Eu acho que mais experiência de como eu vou chegar lá e o que eu posso fazer lá. E como nós, como empresa aérea, como nós podemos aliviar este estresse, esses pontos de contato e tentar de tirar este estresse na vida das pessoas. Legal. Porque dependendo do tipo de viagem, né? É exatamente isso. Se é uma viagem para trabalho, que tem um horário ali, Sim, e principalmente se for também férias, né? Tem um impacto ali. Então, como minimizar esse impacto e ter uma experiência muito boa, né? exatamente. Legal. Você foi um dos responsáveis pela criação do OPA, observar, perceber e atender. É o modelo de atendimento da Azul, aplicado para todos os times. Como se deu isso? Como surgiu essa criação? E isso está baseado em filosofia que nós utilizamos lá no Southwest, no JetBlue, que foi muito mais de tentar de tratar as pessoas como eles gostariam de ser tratadas, né? Tem aquele regra de ouro que trata as pessoas como você gostaria de ser tratado. Mas se eu trato você no jeito que eu quero ser tratado, vai ser um desastre no atendimento ao cliente. Então, eu tinha um livro sobre Platinum Rule, né? Que fala, trate as pessoas como eles. Agora, como eu vou saber como tratar você? Você mencionou uma coisa de tipo de viagem, né? Se você está viajando por negócio, business travel, que você está sozinho, está correndo, puxa, eu preciso de observar, perceber e depois atender você neste jeito. Agora, você vai viajar com família, com crianças, está de férias, eu vou observar e perceber, agora eu vou atender você num outro jeito, sempre com muito respeito, claro, mas e quando começamos a Azul, com esta filosofia,
Nosso diretor de marketing falou, puxa, aqui no Brasil tem uma dica, fala, opa, opa. Então ele colocou esse observar, perceber, até opa. Então agora até hoje estamos utilizando isso e nosso time colocamos opa mais para tentar de modernizar um pouco e aplicar essas coisas, mas cada pessoa quer ser tratada um sujeito, sempre com respeito, como eu falei, mas este nosso, e também, por exemplo, com comissários a bordo. Se ele está observando um cliente que está olhando para cima, virando com mala, claro que a percepção é que o cara está tentando de achar um lugar para colocar a mala. Então, ele vai lá, atende esta pessoa, ajuda a colocar a mala no lugar certo, né? Então, podemos fazer com clientes internos também. E essa, então, nossa filosofia que temos utilizado desde 2008 aqui. Muito legal. E eu adorei o nome OPA, Sim, porque fica fácil de lembrar, né? isso. E principalmente a gente sabe que um dos desafios aí da gente transformar a empresa para ela ser cada vez mais centrada no cliente é justamente a cultura. É. Você passar todas essas diretrizes, né, de centralidade para todo mundo. E hoje tem mais de 13 mil tripulantes, Sim, quase né? 14 mil agora. Exatamente, é um grande desafio, né? Sim. Legal. E é muito comum nos debates de CX Uhum. o tema liderança. Escutamos muito que para a transformação cultural de CX acontecer, a liderança ela precisa realmente estar totalmente envolvida ali, vestir a camisa. O que você acha disso e qual o seu papel para acelerar todo esse processo aí de aculturamento? Bom, eu concordo 100% que a alta liderança tem que estar engajada. E temos muita sorte que nosso CEO, John Hodgson, ele é a primeira pessoa para falar com cada tripulante, com cada cliente. E ele era financeiro, CFO também. Nosso CFO, Alex Moftani, ele está super engajado, principalmente com nossos membros de Turo Azul, programa de vantagem, que ele foi o primeiro diretor lá. Então, ajuda muito quando os executivos já estão engajados. Eu acho que para nós, o comitê executivo, todos, está bem atento, está olhando as notas de NPS, está falando, e sempre estamos entendendo o que o cliente está falando para nós. Eu acho que isso é super importante para entender da boca do cliente o que ele está achando ruim e bom também. O, o cliente tem que ser o foco de qualquer empresa. Um, Porque o que acontece quando os momentos ficam difíceis, o dinheiro, por exemplo, a pandemia, esta é a primeira coisa que você começa a fazer é cortar coisas, de parar. E, infelizmente, muitas empresas, eles olham isso como, puxa, o cliente, não, vamos cortar esses programas de atendimento ao cliente, de treinamento sobre isso, temos que sobreviver. Então, atendimento a cliente, esse customer experience que os clientes têm com você, com sua empresa, tem que ser um ponto fundamental para entender que não deve ser fácil para tirar os programas, para tirar o treinamento, para tirar o foco no atendimento, porque nós acreditamos que quando é bom tempo, não tem problemas de manutenção, não tem contingência, qualquer empresa pode dar um bom serviço, né? Mas nos momentos de contingência, aí tem oportunidade. Sempre falamos que nós não temos problemas, só tem oportunidades. E quando ver essas oportunidades, aí o cliente vai ficar, puxa, não gostei do cancelamento, não gostei do atraso, mas o jeito que eles me trataram, eu vi que eles estavam realmente tentando de resgatar a situação. Aí, muitas vezes acredito que os clientes vão ficar até mais fiéis em um problema com você do que qualquer outro que, não, eu nunca teve problema. E aí você entender essa fidelidade das pessoas que, puxa, agora estou entendendo isso. Então, a liderança tem que acreditar nesta filosofia para manter o foco mais no meio e longo prazo e não fica saindo no primeiro momento também. E o exemplo do engajamento da Azul com isso é você estar aqui no nosso, no nosso videocast, né? Super, a gente fica super honrado com isso, de ter uma alta liderança da Azul aqui compartilhando as suas visões, diretrizes, entre outras coisas, né? Muito legal. Quais são os três principais desafios? Eu estou linkando três aqui para a gente dar uma equilibrada e falar de todos, mas quais são os três primeiros desafios
para desenhar e implementar uma estratégia de CX em uma grande empresa como a Azul, que hoje possui, como eu tinha dito, aí mais de 13 mil tripulantes, né? Eu acho que um pouco que eu falei é para ter um investimento, não este foco, porque tem investimento, tem que ter investimento nisso, como eu falei sobre treinamento, tem que ter programas, tem que fazer as pesquisas, tem que ouvir o cliente. Então, muitas vezes, a empresa tem que entender que vai ter investimento. Então, custo de fazer isso e comprometimento para continuar fazendo. Eu acho que outro desafio que essa empresa tem, que nós temos também, nós não somos perfeitos, né, nesse sentido, é a consistência também. É muito fácil para focar numa coisa e perder o foco das outras prioridades. Então, tem que ter uma experiência consistente. Uma empresa aérea, o jornada do cliente é muito longo, desde a procura de passagens, que pode ser online, que pode ser no call center, até eles chegam no aeroporto, passam para a experiência do aeroporto, que é com nossos parceiros, mas experiência azul, a bordo das aeronaves, tudo isso, desembarque, tudo isso. O problema que a empresa tem, que a Azul tem também essa consistência que fica ao longo da jornada. E muitas vezes pode focar numa área ou outra. Mas nós temos um time que está dividido em squads, que está olhando essas fases diferentes da jornada. E eu acho que muitas vezes o ego, eu acho que para mim outro problema é que o ego, gente, tem concorrente lá, e concorrente é bom, sabe por quê? Porque aí força você para focar, para não tirar esse pensamento de que, puxa, nós temos que concorrer contra a outra. Gente, tem que aprender com cada empresa. Pode ser outra indústria também, outro país. Então, eu acho que o desafio que muitas empresas têm é para não olhar e fazer os benchmarks e entender que, gente, muitas vezes pessoas já resolveram problemas, agora não tem problema de copiar e achar, né? Temos nossa concorrência aqui também no Brasil. Eles estão fazendo coisas ótimas, então nós estamos aprendendo uma a outra. Então nunca chegou, nunca vai chegar ao final. Essa é uma coisa de aprendizagem que continua ao longo da vida. Então eu acho que esses são, para mim, os grandes desafios: o custo, o investimento. Também eu acho que essa coisa de consistência ao longo da jornada e fazendo benchmarks, entendendo que, puxa, tudo bem se estamos ótimos, ganhamos prêmios e tudo isso, mas agora, e agora? O que vamos Qual fazer? vai ser o próximo Vai ser passo, o né? próximo. Isso. E esse terceiro ponto que você mencionou é muito legal, porque é uma das coisas que a gente defende muito na comunidade, que ter essa visão plural, né? De muitas vezes o que você vê num setor, por exemplo, num agro ou num setor de varejo, pode se adequar para o setor de aviação. É uma experiência que pode ser interessante, assim como da aviação pode se adequar para outros também. Então, tanto na própria indústria, a gente vê casos interessantes que podem ser melhorados, né, copiados e melhorados, como também em outras indústrias. E isso é super válido, o profissional sempre está atento a essas novidades, né? Com certeza. Os meus filhos ficam com vergonha às vezes. Eles não gostam de sair, porque eu sempre estou não criticando o negativo, mas eu estou dando comentários e às vezes sugestões para as pessoas, meus filhos. Assim, "Ah, pai, por favor, para." Mas todo profissional de CX ali que tem um foco ali no cliente sempre tem um ponto crítico. Pode achar bons tripulantes neste jeito também. Pessoas que trabalham em Outros setores, né, que já setores. estão envolvidos. É verdade, é verdade. Esse ano vocês ganharam alguns prêmios, tanto nacionais como internacionais, de Customer Experience, com o Case Azul. E isso é um reflexo do excelente trabalho que vocês vêm realizando, que vocês estão construindo, né? E qual é o impacto desse bom resultado para o mercado tanto nacional como internacional para a Azul? Eu acho que sempre temos oportunidades, sempre temos desafios. Eu acho que a pandemia trouxe vários desafios para o mundo inteiro. Sinceramente, não é somente aqui no Brasil, na Azul, mas são desafios. Então, aproveitamos esses momentos para tentar de desenvolver coisas novas, né? Aproveitar de testar. Eu acho que esse é o grupo, nosso squad de CX, estamos tentando, olhando para fora, para entender o que nós podemos fazer. Então, tentamos, ao longo dessa jornada do cliente, onde a gente tem oportunidade de melhoria. E esta foi uma coisa que
o nosso parceiro, que o Pacer, que estamos implementando o tapete azul, que ganhamos prêmios com este produto, porque foi uma coisa nova. Eu acho que a aviação, falamos sobre aviação, muitas coisas mudaram com a aviação, mas também tem muitas coisas que não mudaram e não vão mudar, né? Todo mundo tem que embarcar uma aeronave e tem que desembarcar, né? Tem malas, pessoas querem levar malas, então essas são coisas, mas onde temos oportunidade de inovar e tentar de testar. Então, esse desejo de testar e implementar uma coisa de novidade para tentar de engajar os clientes, de pegar uma situação que foi com muito estresse para o cliente, não, este ponto de frustração, todo mundo quer embarcar e estamos olhando isso, tentando de achar melhorias na experiência do cliente, melhoria na eficiência operacional é super importante para nós. Então, essas foram muitas dessas coisas que trouxeram os prêmios para nós e o trabalho desse squad está olhando e entendendo a oportunidade que nós temos para melhorar a experiência do cliente. É ótimo ter uma equipe ali preparada para fazer isso, né? Muito bom. E pessoal, para vocês que quiserem ver justamente esse case do tapete digital da Azul, no link abaixo na descrição aqui do vídeo vocês conseguem acessar, tá bom? Então é só clicar lá e vocês já conseguem ver a descrição total do case. Bom, vamos lá, Jason. Dessa conquista dos prêmios é conseguir entender as dores do cliente e transformá-las em ações. Eu acho que esse é o grande desafio das empresas aí, né? De tracionar isso. Eu percebo que no mercado existe também uma paralisia assim nos dados. Tem muita empresa que olha dado e não consegue saber o que vai fazer com esses dados, né? A empresa coleta o feedback dos clientes, porém não consegue entender as dores e não consegue criar ações de melhorias. Então, qual que é o segredo aí da Azul para transformar esse feedback? Eu costumo falar que a palavra do cliente é ouro ali, né? Para lapidar essa joia e colocar em ação. Primeiro, eu acho que os fatos e dados são super importantes. Preciso de dados, preciso de entender exatamente onde tem essas oportunidades, os problemas, né? Eu sempre falo oportunidade. Então, eu não sou muito bom na análise. Esse foi um dos talentos menos desenvolvido para mim. Mas temos pessoas dentro da nossa empresa que geram esses dados e ajudam muito com CRM. Agora, qual é o segredo? Para nós, sempre foi, sempre será, tem que ouvir o cliente, tem que interagir pessoalmente com o cliente. Então, temos vários programas que está forçando os executivos, todo gerente, diretor, são padrinhos, madrinhos das bases. Eu sou padrinho de BH, de Confins, aeroporto. Legal. Então, 3 vezes por ano, a gente vai lá para a base, ficamos com as pessoas, interagimos com nossos tripulantes, mas também falamos com o cliente. A pandemia, parou algumas dessas coisas, mas já voltamos. A gente também temos oportunidade de ir ao aeroporto, sentar conversando com o cliente. Quando estamos a bordo, nós passamos e conversamos com o cliente. Estou falando dos executivos, né? Por quê? Porque a gente acha que os fatos e dados da análise está aí. Agora, onde temos as grandes oportunidades, onde estão as dores que o cliente. Então, nosso comitê executivo fica muito mais rico. Por quê? Porque estamos falando sobre nossa experiência. Tem que ter cuidado de, eu viajei, o cliente falou isso, temos grandes problemas. Ou vamos olhar os dados, confirmar que é verdade, temos uma oportunidade. Ou, Jason, aqui foi uma experiência só. Vamos testar, vamos mandar outras pessoas para entender. Mas quando você só tem dados e não tem essa interação direta com o cliente, é difícil para Fica frio. fica frio e também eu tenho esta coisa de um feeling, eu tenho este sentimento, eu tenho e quando muitas vezes o que está desenhado no papel, nas paredes, no quadros da sede, é muito lindo. Excel sempre pode colocar no Excel spreadsheet, nesta planilha é ótimo. Dashboards. Dashboard está ótimo, mas quando você vai lá à ponta e interage, esse squad que eu falei, eles vão para o aeroporto, eles vão para o call center, eles vão a bordo, viajam.
interage com o tripulante. Temos comitês, grupos de trabalho de vários departamentos para dar este feedback, para entender que realmente o que nós estamos vendo com os dados da pesquisa está bem engajado com nossa realidade. Então, eu acho que o ponto-chave que eu falei, ir à ponta, tem que interagir. E para mim, quando eu estou estressado, eu estou tendo um dia que não aguento mais o chefe lá na sede, eu vou para a ponta, vá para a nossa universidade, tem Uni Azul em Viracopos, ao lado do aeroporto, vai lá, interage com seus tripulantes, interage com clientes e fala. E este é um segredo nosso que às vezes pessoas perguntam, mas Jason, qual é o segredo de você? Gente, não tem segredos, mas você tem que querer de fazer. Você, como executivo, se eu falar, tem que ir lá à ponta e falar com o cliente. Agora, eu vejo nosso presidente CEO, John, gosta de interagir. E quando eu vejo outros executivos, outras empresas fazendo, tudo bem, pode fazer, mas tem que querer. Um executivo que ainda não está aqui no Brasil, ele falou, mas Jason, você gosta de fazer isso? Eu falei, cara, eu adoro fazer isso. Aí acho que essa é a diferença. Tem pessoas para fazer isso. E com certeza, tem. Eu acho que essa é a grande diferença entre as duas. É o grande desejo ali, né? De É. realmente entender as dores. Genuíno, né? Eu acho que Genuíno, exato. o cliente percebe isso também. Sim. É bem diferente. Eu posso ajudar? É, o que você precisa, o que você ouve, o que você quer, né? Mas, então, é muito mais. Eu acho que quando você fala, em geral, como eu falei, nós não somos perfeitos. Talvez pessoas estão vendo, eu tive uma experiência azul. Claro, são oportunidades, mas eu acho que a grande diferença entre a Azul e outras empresas é que eles falam sobre as pessoas. Somos uma empresa de pessoas, né, por pessoas e para pessoas. E esse grande. E também temos aeronaves, claro, mas o que nós estamos fazendo estamos conectando pessoas, ajudando eles a realizar os sonhos deles, com o trabalho ou com as viagens. Jason, e teve alguma situação inusitada na sua carreira aqui que você se lembra com essa questão de dar atenção para o cliente, resolver o momento ali? Porque às vezes o cliente ele está muito, ele se intensifica muito para resolver o problema, né? Agitado, tal. Teve alguma experiência dessa que você pode trazer para a gente? Eu acho que sempre tem que pensar, o cliente tem sempre razão? A resposta, claro, não. Porém, nessas situações, talvez o cliente está bem animado, agitado, e não sabemos o que está acontecendo. Eu me lembro uma vez, eu fui diretor de aeroporto de JFK, da JetBlue, e eu estava ajudando na ponta, né? Nosso trabalho não é para ficar trabalhando, resolvendo os problemas, mas na alta a gente ficava ajudando, tirando a fila. Eu me lembro que eu estava tendo um senhor que ele perdeu um voo. Ele não gostou da situação e a gente não tinha disponibilidade para colocar um voo. E ele começou a ficar bem agitado. E eu era diretor, eu me apresentei como diretor e eu sou Jason, ajudando. E ele falou, eu quero falar com o seu gerente, seu supervisor. Aí, em vez de tentar de brigar mais e justificar que ninguém está aqui em cima de mim, não. Eu falei, tudo bem, senhor, posso chamar nosso gerente? Eu falei, pode. Eu me lembro, o Walid foi o nome do cara. Eu falei, Walid, pode ajudar o senhor Cristiano aqui? Ele está, precisando de uma ajuda e eu não estou conseguindo de ajudar ele. E o Walid entrou e ele falou, você é gerente aqui? Sou gerente aqui. Ah, então tira este cara. Então eu saí. E depois o Walid ajudou e, resolveu a situação. Aí ele me perguntou, mas você se apresentou como diretor? Eu falei, não, por quê? Este não ia resolver o problema do cara. Muitas vezes você tem que tirar talvez uma pessoa da situação e tentar de ter uma nova oportunidade, porque esses clientes vai se acalmar um pouco mais. Vai ter uma oportunidade que tem um novo oportunidade de explicar, talvez essa nova pessoa vai entender bem. Mas tem que engolir um pouco desse orgulho, né, como eu falei, de olhar e falar, puxa, talvez o Jason não resolveu a situação naquele dia, mas o Ali sim, ele deu. Então somos parceiros nessa situação. E de certa forma você resolveu, né? Porque é uma decisão estratégica ali que você teve de tirar, dar um passo para trás, pôr um membro da equipe ali para. E qual que foi o foco, né? Resolver o problema do cliente e não uma hierarquia tradicional por si só, né? Eu acho que mostrando para os seus tripulantes, para os seus funcionários também, que estamos juntos. Exato.
A situação é que ao final do dia, queremos clientes que são felizes, que pagam e que voltem. E que indiquem Azul para todos os seus amigos e parentes também. Eu acho que uma coisa que tem que lembrar é que eu nunca, como líder, eu nunca pode pedir você fazer alguma coisa que eu não estou disposto a fazer, sabe? Então eu acho que esse é o grande desafio que o líder tem. Ah, eu sou líder, eu sou aqui. Não, não. Somos todos iguais. Eu falo para os tripulantes, eu tenho responsabilidade diferente de vocês, mas ninguém é mais importante que o outro. Assim, pergunta para a gente já encerrando aqui, que eu sei que o tempo de Jason é super valioso, então a gente tem que. Ele tem um foco muito grande em clientes. Qual o objetivo da Azul nesse foco de centralidade no cliente? Como eu falei, nós somos uma empresa de pessoas e nosso foco, se eu posso cuidar bem dos meus tripulantes e nossos liderantes podem cuidar bem dos nossos tripulantes, aí temos essa chance que os tripulantes vão continuar cuidando bem do cliente. Então, muitas vezes, o tripulante, a gente fala tripulante por todos os 14 mil, não somente os aeronautas, mas aeroviários também, né? Sim. Mas se nós achamos que os tripulantes vão cuidar bem do cliente, os funcionários vão cuidar bem dos clientes, e nós não precisamos de prestar atenção a eles, não vai ter esse engajamento. Nós fazemos uma pesquisa de engajamento e clima, e recebemos os resultados que a gente teve 86% de engajamento, de favorabilidade com nossos tripulantes. Claro que temos oportunidades. Vamos olhar todas as respostas, os comentários, vamos colocar planos de ação. Mas para nós, 86% de todas as pesquisas, das perguntas na pesquisa, 86 foram respondidas concordo ou concordo completamente com isso. Então, esse para mim é um bom sinal que estamos no caminho certo. Agora, o que trouxe nós para cá não vai levar-nos para lá. Tem outro livro em inglês, né? What brought us here won't get us there. Então, nós temos que estar abertos de que o que nós fizemos no passado, tudo bem, vamos celebrar, vamos reconhecer que foram momentos ótimos, difíceis, né? Tem uma montanha russa, né? Tem os ups and downs, mas o que a gente fez até agora não é exatamente a mesma coisa que vai levar-nos para lá. Então, temos que estar abertos de aprender. Tem nova energia chegando na empresa, tem pessoas que estão sendo promovidas e nós temos que entender que nós não sabemos exatamente onde estaremos aqui em 5, 10 anos com atendimento ao cliente. Teremos outros desafios, com certeza. Temos grandes oportunidades de melhoria. Estamos voando mais de 150 cidades no país. Mais de 3 vezes mais que com as outras empresas. Então, nós estamos entrando nos cantos deste país, levando oportunidade para eles. Então, para nós, muito crescimento, ainda aqui doméstico, que vai ajudar muito neste foco no cliente, mas conhecendo o cliente. Porque cada região é bem diferente dos outros. Então, eu não posso tratar o cliente aqui nesta região igual que eu vou tratar eles. Sempre com respeito, dando essa oportunidade para eles. Então, o foco no cliente, como eu falei, sempre foi, sempre será o nosso foco, porque aí sabemos que tratando bem o cliente, se tem um cliente que está feliz, está disposto de pagar os tarifas, porque são altos, porque os custos são altos no combustível, o dólar, o câmbio, tudo está lá. A aviação é caro, mas se podemos continuar trabalhando, achando, acho que o país está fazendo um bom trabalho de privatizar os aeroportos, dando oportunidade para essas empresas privadas para trazer esses investimentos que realmente precisa. Então, a experiência olhando a jornada A a Z, juntos podemos continuar e vamos melhorar a experiência cada vez mais. E é legal isso que você falou da privatização, porque eu pego uma fala sua lá de trás e você falou da concorrência. A concorrência é muito boa e a privatização traz isso, né? Então sempre vai ter melhores serviços a serem ofertados para os clientes nesse contexto, né? Legal. Isso, eu acho que é uma grande filosofia que eu tenho também. Eu faço, o cliente tem sempre razão e podemos ficar brigando, discutindo isso por muito tempo, mas ao final de tudo, minha opinião, a resposta é não importa. Como eu vou reagir e resolver o problema do cliente? Exato. Porque as empresas que estão resolvendo os problemas do cliente são as melhores, porque eles entendem que o problema do cliente é meu problema também. Então, como eu vou resolver e ajudar os clientes?
mas também a expectativa do cliente. Eu acho que esse é talvez outro tema Exato. para outro podcast. Legal, super bom. Gente, a gente está finalizando aqui o nosso episódio número 3. Jason, só queria fazer uma última pergunta aqui. Na verdade, não uma pergunta, mas uma solicitação. Qual recado você dá para quem está ingressando na área, para quem já trabalha com CX, ou para quem também não trabalha, mas se importa muito ali com a estratégia relacionada ao cliente, com foco cliente? Qual sugestão você daria para esses profissionais? Eu acho que essa é uma coisa de tem que gostar de trabalhar com pessoas, tem que gostar de servir. Eu acho que o grande segredo do atendimento ao cliente é servir. Eu tenho serviço ao cliente. Atendimento ao cliente pode argumentar que é a mesma palavra, mas para mim servir é a base de tudo. Se eu estou disposto de fazer qualquer coisa que eu estou pedindo aos mesmos funcionários ou tripulantes de fazer, como um líder, como uma pessoa de CX, você tem que estar disposto de servir ao outro. Porque uma cliente que está usando o seu produto, o seu serviço, realmente está lá para ser bem tratado. Então tem que parar um pouco e falar, puxa, eu realmente gosto de servir, eu gosto de ouvir o cliente, interagir. E muitas vezes o segredo é ouvir o cliente. Ouvir. E essa coisa que ele está gritando, xingando a sua empresa, ele não está xingando o Jason, está xingando talvez minha empresa. Então eu preciso de deixar isso passar, tudo bem, mas entender realmente o que está acontecendo. Eu acho que também você tem que ter o quadro suficiente, tem que ter os tripulantes, tem que ter o app, tem que ter as ferramentas, recursos para que o cliente possa reclamar, porque a reclamação é oportunidade, como eu falei. Então, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de servir e tem que estar disposto e realmente dar oportunidade para o cliente e tentar de pegar isso como oportunidade e resolver o problema. Porque, como eu falei também, o cliente que passou por sua empresa usando seu produto ou serviço tem um problema e você resolveu isso, ou pelo menos eles viram que você tentou de fazer tudo, aí eles vão ficar mais fiel. E a próxima vez que eles vão comprar, ele vai, puxa, eu gostei desta experiência, mas ao final eu vi como eles vão me tratar quando eu tenho um problema. Porque realmente o que o cliente quer, ele quer ser entendido, quer ser ouvido. E sempre, compreendido. Sempre vai ter aquele pessoa que está tentando de economizar, pegar, uma vantagem da sua empresa. Mas eu acredito que as pessoas realmente estão tentando de fazer o melhor possível e você não sabe também a situação. Talvez tenha uma mãe ou pai que guardaram todo o seu dinheiro para levar seus filhos para uma viagem das férias e tudo isso, e se acontecer um problema nessa jornada deles, poxa, não foi somente a jornada, mas foi o sonho deles. Então, tentando de entender e trabalhando para tentar de resgatar essa situação, é, tem que dar um prazer em fazer, solucionar os problemas das outras pessoas. Perfeito, Jason. Eu agradeço de coração aí a tua participação aqui no ACXcast. Gente, e para quem quiser seguir a Azul nas redes sociais, você no LinkedIn, como que as pessoas fazem? A gente estamos em todas as redes sociais, mas pode ficar, podemos colocar os links aqui também. Legal, gente. Então vai ter os links aqui, tanto da Azul como do Jason, do LinkedIn do Jason, para vocês entrarem em contato. E para quem quiser seguir o ACX, Amigos do CX, também tem aqui os links. E o meu pessoal também, Cristiano Bem, tanto no Instagram como no LinkedIn. Um grande abraço para vocês e mais uma vez obrigado, Jason. Eu que agradeço. Sucesso para todos. Obrigado. Obrigado.